Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime desta pessoa, mostre para ela aonde que nós vamos ler. Já acharam, né? Isso é fácil, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vamos ver, está escrito assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Eu vou ler mais uma vez. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Muito bom. Você crê que tudo aquilo que Deus faz é muito bom mesmo? Você crê nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus. Mas vamos dar a melhor salva de palmas, igreja. Abre a tua boca também e diga glória a Deus. Diga mais alto, glória a Deus. Isso, aplaude, dá glória, glorifica e aplaude. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, louvado e exaltado seja o teu nome, de geração em geração, de séculos em séculos, por toda a eternidade. Pai querido, este povo está aqui para ouvir a tua palavra. Então envia a tua palavra a cada ouvido, a cada coração. Retira tudo que impede a pregação da tua palavra. Retira todo obstáculo. Fala a cada vida aqui presente. Fala a cada pessoa que vai ouvir pela rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Todo mundo já leu, com certeza, pelo menos uma vez na vida, o primeiro capítulo de Gênesis. Me lembro que eu era criança e eu li, tinha aproximadamente aí 7, 8 anos, tinha acabado de aprender a ler, e eu li Gênesis capítulo 1. E todo mundo, quando começa a ler a Bíblia, começa por este livro, porque Gênesis quer dizer o princípio, o início de tudo. Então, aqui neste livro, nós encontramos o relato da criação, dando uma satisfação para a pessoa de como surgiu tudo isso, como que nós aparecemos no planeta, por que existem todas essas coisas, etc, etc, etc. E uma coisa interessante, aqui logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, está escrito que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer que, no princípio de tudo, antes que alguma coisa existisse, antes que qualquer forma aparecesse, antes que qualquer outra criatura viva, seja ela física ou espiritual, surgisse, Deus já estava no princípio. E Deus não foi criado por ninguém. Deus, ele autoexiste. E Deus subsiste pelo seu próprio poder. Ninguém criou Deus. Deus também não surgiu do nada. Ele é Deus. É muito difícil explicar isso, porque nós só conseguimos entender a existência das coisas a partir de alguém fazendo algo. Se um terreno está vazio e agora tem um prédio, é porque engenheiros e operários construíram aquele prédio. A gente só consegue entender o surgimento de alguma coisa se ela foi feita por alguém. Mas quem que fez Deus? Deus não foi feito por ninguém. Deus é supremo como a fonte. Enfim, Deus é tudo. Deus existe e sempre existiu e sempre existirá.
Ele é eterno, e se nós pudéssemos dizer eterno desde o princípio, seria uma contradição, porque para Deus nem houve princípio. Complicado entender isso, até para mim, porque quando que Deus surgiu? Quando que Ele apareceu? Qual foi o princípio de Deus? Deus simplesmente existe. Deus simplesmente sempre existiu. Porém, Deus existia numa grande solidão. E Deus, sendo não podemos nem dizer criatura, este ser, porque criatura é feita por alguém, Deus não foi feito por ninguém. Deus, sendo este ser extraordinário, que existe e subsiste sozinho, Ele, com grande inteligência e poder criativo, começou a criar tudo o que você pode imaginar nos céus. Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Mas Ele começou por criaturas espirituais. Deus criou, talvez primeiramente, os serafins, que são anjos com muitas asas. Alguns deles têm 3 pares de asas. Alguns têm 2 pares de asas. Criou depois os querubins. Criou os arcanjos. Criou os anjos. E tudo que você puder imaginar no universo, Deus foi criando. Porque Deus, Ele detesta o vazio, Deus detesta o caos. Deus detesta as coisas sem objetivo. E Ele foi criando, foi criando, foi criando. Entre o primeiro versículo de Gênesis e o segundo versículo, os teólogos acreditam que se passaram milhões e milhões de anos. E Deus, quando estava criando todas as coisas, e relatou para Moisés essa criação, Deus não estava nem um pouco preocupado em explicar para Moisés ou para a humanidade como que Ele fez tudo. O relato da criação que Deus transmitiu para Moisés, e Moisés foi o autor do livro de Gênesis, quis mostrar como que as coisas aconteceram e qual o propósito de tudo isso. Então, olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito trabalho aqui, muita criação, muita finalização. O versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pegue aí no versículo 2 e passe um traço debaixo da palavra era, porque muitos tradutores dizem que esta palavra era, no original hebraico, também pode ser traduzido por tornou-se. Esta palavra pode ser traduzida por tornou-se. Ao invés de era, tornou-se. Então, se você ler com esta outra tradução, você vai ler o seguinte: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Se a tradução tornou-se, que também é correta, vinda do original hebraico, se a tradução tornou-se for a mais indicada, ao invés do verbo era, então, se ela tornou-se sem forma e vazia, quer dizer que antes não era sem forma e vazia. Eu disse a você que muitos teólogos acreditam que entre o versículo 1 e 2 se passaram milhões de anos. Quer dizer que se a terra tornou-se sem forma e vazia, quer dizer que antes a terra tinha forma e a terra não era deserta. A terra tornou-se sem forma e vazia. Isso explicaria, por exemplo, a ausência do relato da rebelião de Lúcifer no céu, quando ele, tentando se assentar no trono de Deus, querendo ser maior do que Deus, seduziu a terça parte dos anjos do céu, e houve uma guerra cósmica violentíssima, como nunca se teve notícia, e que muito breve vai acontecer de novo. Uma guerra tremenda. Mas esta rebelião de Satanás teria pulverizado todos os planetas
do universo. Foi uma guerra tão violenta, a guerra entre os anjos rebeldes e os anjos de Deus. Foi uma guerra tão devastadora que não houve planeta que não fosse esterilizado, inclusive a Terra. Por isso que a Terra teria se tornado sem forma e vazia. Mas isso não está relatado aqui. Está relatado em outros livros da Bíblia sobre a rebelião de Satanás. A Terra, quando Deus começou a agir nela, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Nós sabemos que Satanás e os anjos caídos, depois de derrotados naquela guerra cósmica violentíssima, então havia uma destruição total. E quem herdou aquela destruição total foi o próprio Satanás e os anjos rebeldes, porque eles foram os causadores da esterilidade que você hoje contempla no universo. Mas Deus contemplando a terra sem forma e vazia, e vendo que toda aquela destruição era fruto de uma rebelião satânica, que o diabo ele fez aquela guerra de terra arrasada. Já que eu não posso ganhar, vou destruir tudo também. É que nem um bandido que está cercado pela polícia, é matar ou morrer. Ele sabe que vai morrer, mas ele quer matar vários antes de morrer. Então Deus, vendo o que o diabo como destruidor havia gerado em todo o universo, Deus chegou no nosso planeta, o planeta Terra, e Deus começou a se mover nele. O que Deus encontrou aqui? Somente deserto, somente vazio e somente escuridão na face do abismo. Nesta hora, o Espírito de Deus começou a se mover sobre a face das águas. E esse movimento de Deus sobre a face das águas, esse movimento do Espírito de Deus sobre a face das águas, foi já produzindo algum resultado. Porque o Espírito de Deus é vida. E o Espírito de Deus estava se movendo sobre um planeta sem vida, sobre um planeta morto, sobre um planeta estéril. Mas quando Deus começa a agir, é impossível que as coisas continuem como estão. Quando o Espírito de Deus começa a se mover sobre qualquer coisa, é impossível que aquela coisa continue do mesmo jeito. Quando o Espírito de Deus começa a se mover sobre qualquer pessoa, a presença do Espírito de Deus começa a agir sobre a vida de uma pessoa, é impossível que aquela pessoa continue do mesmo jeito. Então, o Espírito de Deus começou a se mover sobre a face das águas estéreis, águas mortas, de um planeta sem vida, de um planeta morto, de um planeta sem forma, de um planeta vazio, de um planeta destruído, de um planeta aniquilado. Mas o Espírito de Deus começou a se mover sobre a face das águas. Eu quero que aí você já comece a aprender o que o Espírito de Deus pode fazer por você e pelo seu mundo particular. Porque você, dentro da tua cabeça, tem a visão de um mundo particular. Um mundo que é só seu. Há coisas no seu mundo particular que não interessam nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para o seu irmão, nem para a sua irmã. Que não interessam para o seu vizinho, para a sua vizinha, nem para o seu colega de trabalho. Porque é o seu mundo particular. As coisas que você se preocupa estão aqui na tua cabeça, no teu mundo particular. Coisas que são importantes para você não são importantes para as outras pessoas. Se você, por exemplo, estuda e tem um projeto de vida, de se formar, você está se esforçando para um vestibular, a única pessoa interessada com o resultado desse mundo particular é você mesmo. O que altera para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu parente, se você vai entrar na faculdade ou não? No seu mundo particular, você tem uma preocupação com a pessoa amada, seja a namorada, seja a noiva, seja a esposa, seja o namorado, seja o noivo, seja o esposo. Essa questão da tua preocupação só interessa para você, porque é o teu mundo particular. A tua profissão e as preocupações que você tem com a tua profissão
dizem respeito somente ao teu mundo particular. Os problemas que você enfrenta com a tua família não interessam para a família vizinha. E não interessam nem para a tua parentela. Porque no teu mundo particular, aquelas coisas são importantes só para você. E você olha para o teu mundo particular, tua vida sentimental, tua vida profissional, você olha para a tua vida familiar, você olha para os teus projetos, você olha para o teu horizonte e você chega à conclusão que o diabo, movendo uma guerra particular no teu mundo, conseguiu arrasar com tudo. Você foi perdendo tudo. Perdeu bom emprego, perdeu saúde, perdeu família, perdeu oportunidades, perdeu tempo na vida. E você fala, puxa vida, quanta coisa errada aconteceu comigo no meu mundo particular, na minha vida. E olha só, tudo que deu errado no teu mundo particular, tudo que aconteceu de errado na tua vida, só está aqui dentro da tua cabeça. Não está dentro da cabeça dessa pessoa que está sentada ao teu lado. Não está dentro da minha cabeça. O teu mundo particular, ele gira aí, olha, nesse universo vasto que está dentro de você. Você vê as tuas limitações, você vê os teus problemas e ninguém mais vê. É o teu mundo particular. E o diabo tem agido nele de uma maneira tremenda. O diabo tem feito na tua vida a política da terra arrasada. O diabo, ele quer acabar com você porque ele já está acabado. O diabo quer te destruir porque ele sabe que já está reservado para destruição. Então ele age no teu mundo particular para acabar com tudo. E você tem chorado muito, particularmente, sem que ninguém veja. Você chora no teu travesseiro, você chora no teu quarto, à noite na hora de dormir. Você chora escondido para que ninguém saiba qual é a tua dor, qual é o teu drama, qual é o teu problema. Porque afinal de contas não interessa para ninguém mesmo. E quem é que se importaria com a tua vida? E você tem chorado às escondidas. Você tem feito aí um verdadeiro mar de lágrimas. O teu corpo está transbordando de lágrimas. O salmista Davi dizia, toda noite eu faço a minha cama nadar em lágrimas. Você está vivendo desse jeito, chorando muito, porque o teu mundo particular está destruído. Mas preste muita atenção sobre estas lágrimas, sobre este choro, sobre estas águas. O Espírito de Deus já está se movendo. E eu duvido que você vai continuar chorando. Eu duvido que você vai continuar regando a tua cama e o teu travesseiro com lágrimas. Quando o Espírito de Deus começa a se mover, alguma coisa tem que acontecer. Pastor, Deus se importa com o meu choro? E como? Eu li na Bíblia outro dia, fiquei muito emocionado, que Deus também chora escondido. Que Deus também vira o rosto. E Deus até pede, não olhem na minha direção para que não me vejam chorando. As pessoas choram. Por que Deus chora, pastor? Deus chora de ver o que o diabo está fazendo no teu mundo particular. Como Satanás tem movido esta guerra impiedosa para devastar a tua vida. E o diabo não dá trégua não. De dia e de noite ele guerreia com você. De dia e de noite o diabo luta com você. Mas eu te digo, ainda que o teu mundo particular esteja sem forma e vazio, ainda que o teu mundo particular esteja em trevas, ainda que os demônios tenham te cercado com todos os abismos do inferno, a partir de hoje o teu mundo particular vai mudar, porque o Espírito de Deus está se movendo nele. O Espírito de Deus está agindo e o diabo não vai prosperar. Só que você tem que dizer para Deus, Senhor, vem se mover aqui com teu Espírito no meu mundo particular, nas coisas que só importam para mim e que só afetam a minha vida. Esse meu mundo particular precisa ser restaurado porque foi destruído pelo diabo. Para Deus fazer isso, você tem que entregar o teu mundo particular nas mãos de Deus. Você tem que permitir que o Espírito de Deus comece a agir na tua vida. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não quer a interferência de Deus. Ela diz, eu resolvo sozinha. Eu faço e aconteço do meu jeito. Não preciso da ajuda de Deus. E vai continuar como os outros planetas aí. Estéril, sem forma, vazio, no abismo, na escuridão, sem qualquer perspectiva de vida. Você veja só uma coisa sobre
esta teoria teológica que devastou, a guerra que devastou o universo. Hoje os cientistas, pegando fragmentos de rocha de Marte, eles examinam e dizem, que interessante, já houve vida primitiva em Marte, bactérias. Marte já teve até água. Podemos ver os cursos dos mares e dos rios naquele grande planeta. Quer dizer que aconteceu realmente uma catástrofe no universo, em todo o universo. Agora, Deus pegou este planeta aqui, este planeta Terra minúsculo, e começou a agir nele para fazer deste planeta o planeta mais maravilhoso de todo o universo. Um planeta tão pequenininho e, no entanto, hoje é o planeta mais valioso e mais famoso de todo o universo. Sabia que você é um habitante da Terra? Pastor, grande novidade. Mas você não se deu conta do que quer dizer ser um habitante do planeta Terra. Os habitantes deste planeta. Você é um dos habitantes deste planeta. Lá na glória, lá no céu, o diabo não pôde destruir. Lá no céu, os anjos, arcanjos, querubins e serafins e o próprio Deus se referem a nós como os moradores da terra. Quando eles conversam entre eles, eles falam, os moradores da terra. E todo mundo sabe que é aqui. Todo mundo sabe que é nesse planeta. O que quer dizer isto? Que toda a atenção do céu está voltada para a terra. Que toda a atenção de Deus está voltada para esse planeta. Mas é só a atenção de Deus que está voltada para esse planeta? Não, Satanás também, desde o princípio, ele está de olho nesse planeta, ele está marcando presença nesse planeta. Todos estão de olho nesse planeta e todos estão de olho nos habitantes da terra. Você é um dos habitantes da terra. Está havendo uma guerra espiritual entre o céu e o inferno por tua causa. O diabo querendo te arrastar para o abismo. O diabo querendo te destruir. E por outro lado, Deus, o Espírito Santo e todos os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, trabalhando também em teu favor. Mas será que nesta guerra você tem como sair perdedor? Será que você tem como ser aniquilado nesta guerra? Depende. Se você continuar vivendo sem Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que o diabo vai te destruir. Mas se você pegar o teu mundo particular e entregar nas mãos de Deus, todo o céu vai começar a trabalhar em teu favor. Os anjos de Deus vão agir também no teu mundo particular. O Espírito de Deus vai agir no teu mundo particular. Depende da entrega que você vai fazer agora. Se você decidir entregar o teu mundo particular nas mãos de Deus, o Espírito de Deus vai começar a se mover sobre ele. E olha aqui, que interessante. Eu queria ler para você o Salmo de número 90, versículo 2, que tem uma palavra a respeito de Deus como autor de toda a criação. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele pré-existe. Deus é o princípio de tudo. E disse Deus, olha a primeira providência de Deus com relação a um mundo que está em trevas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu fico muito admirado quando eu leio esse versículo aqui. A maneira como Deus age e a maneira como Deus pensa. Primeiro, ele age pelo poder da sua palavra. Olha só. Deus, ele fala para as coisas surgirem. Segunda coisa, deu ordem para aparecer a luz. Porque Deus já tinha concebido o que seria a luz. Mas se Deus pensasse como nós, Deus iria dizer, eu já sei como que vai ser a luz. Mas antes de fazer a luz, eu tenho que criar o sol. Vou criar o sol, e o sol vai produzir a luz que eu já concebi, já imaginei.
Mas Deus não pensou dessa maneira. Deus, Ele fere toda a lógica humana, a maneira como nós pensamos. Porque para acender essa lâmpada aqui, eu preciso da lâmpada, eu preciso do fio, e preciso de uma extensão que vá até a estação de força. E aquela estação de força tem que ter fios que vão até a hidrelétrica. Eu penso dessa maneira, você pensa dessa maneira. Mas Deus, ao conceber a luz, Deus não estava preocupado se o sol já existia ou não. E não existia, porque você vai ver que o sol vai ser criado no 4º dia. O sol não existia, nem a lua. Deus, Ele viu só as trevas, a escuridão. O que Deus tinha que providenciar em primeiro lugar? A luz. Não seria lógico que Ele fizesse primeiro o sol, a lua e as estrelas? Não, não. Deus não pensou dessa maneira, porque o que Deus estava focalizando? A escuridão, as trevas. A primeira necessidade era a luz, não era o sol, era a luz. Na nossa cabeça a luz é o fruto do sol. Ora, mas na cabeça de Deus não é assim. Na primeira necessidade que Deus viu na terra foi a luz, porque ele contemplava as trevas. Ele não estava contemplando o sol, ele estava contemplando as trevas. E vendo as trevas, a primeira necessidade era a luz. Compreende isso? A nossa vida está marcada por escuridão. O nosso mundo particular está em trevas. E Deus, a primeira coisa que Ele quer fazer na tua vida é criar a luz. É mandar embora as trevas, é mandar embora a escuridão. Mas como é que Deus vai providenciar luz na tua vida? Porque você não precisa da luz do sol. Você não precisa da luz da lua, nem da luz das estrelas, nem da luz de qualquer companhia energética do Brasil, que aliás está em crise, está faltando luz. Essa gente não pode te ajudar e esses planetas não podem resolver o teu problema. Mas Deus, vendo que você está em trevas e que você precisa de luz, Ele providenciou algo muito melhor do que o sol, muito melhor do que a lua, muito melhor do que as estrelas, muito melhor do que a hidrelétrica de Itaipu, muito melhor do que qualquer usina nuclear. Ele providenciou a luz do mundo, que é Jesus Cristo. A luz está pronta, a luz pode entrar na tua vida, a luz pode dissipar as trevas. Deus já providenciou a luz antes que você precisasse dela. A luz já existe. Pastor, estou vendo uma luz. Essa luz, se entrar na tua vida, você vai ver tudo claramente. E a luz que é Jesus só entra se você abrir o teu mundo particular. Ele não entra na mar. Olha aqui, continuando a leitura da palavra de Deus. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quando você entrega o teu mundo particular nas mãos de Deus, e Deus dissipa a escuridão, e faz a luz de Cristo resplandecer, Deus quer que você faça uma separação entre a luz e as trevas. Você não pode estar na luz, ou ter a luz, e continuar agindo na escuridão, continuar agindo nas trevas. Tudo aquilo que é do diabo, você tem que mandar embora. Você tem que se livrar. Você tem que fazer uma separação entre a luz e as trevas. Deus fez esta separação. Viu Deus que era boa a luz. Aqui aparece a primeira frase, viu Deus que era bom. Viu Deus que era boa a luz. Deus gostou da luz. Que luz maravilhosa, está iluminando. Agora eu posso trabalhar. Agora eu posso começar a ver tudo com forma, com clareza, porque antes não tinha forma. Agora eu posso ver que forma que isso está, porque a luz revela todos os segredos. As trevas foram mandadas embora. Agora eu posso ver. Agora eu posso distinguir, a forma está começando a aparecer. Aí quando Deus olhou para o planeta que estava iluminado com aquela boa luz, qual foi a forma que Deus viu? Não era apenas um planeta achatado, um planeta redondo, mas totalmente coberto de água e totalmente coberto de nuvens, nuvens que estavam grudadas na água. O planeta inteiro rodeado de água, não tinha uma porção de terra seca, e em volta do planeta
grudado nas águas aquela imensa quantidade de nuvens. As nuvens impediam a forma do planeta de aparecer perfeitamente. E Deus vai tomar a segunda providência. E disse Deus, veja como Deus age com a sua palavra. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Deus mandou e aconteceu. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Quer dizer que no segundo dia, Deus realizou esta obra. Deus mandou que aquelas nuvens que rodeavam todo o planeta e que estavam grudadas nas águas, Deus ordenou que aquelas nuvens abrissem espaço, se expandissem. Deus ordenou que surgisse a expansão, isto é, o espaço entre o nosso planeta e as nuvens. Porque Deus olhou aquela confusão e pensou, desse jeito não vai dar certo. Eu tenho que criar o espaço. Esse planeta não vai desenvolver desse jeito. Eu tenho que criar o espaço. Eu tenho um objetivo em criar esse espaço. E Deus ordenou então que as nuvens se separassem das águas. E as nuvens recuaram. E surgiu o espaço. Isso Deus fez no dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareceu a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aqui aparece a segunda frase. Deus viu que estava bom aquilo que ele estava fazendo. Ele havia agora mandado as águas recuarem e dar espaço para a terra seca. E assim surgiram os continentes. Surgiu a parte seca, surgiu a terra seca. E Deus olhou e pensou, está muito bom, é isso mesmo que eu quero. Deus fez surgir a porção seca. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Veja, a ordem de Deus. Deus não falou agora que surgiu a terra seca, eu vou trazer aqui umas sementes e vou plantar. Vou trazer também algumas mudas de árvores e vou plantar. Vou trazer várias mudas de outro lugar e vou plantar aqui. Deus não trouxe nenhuma semente de fora e Deus não trouxe nenhuma muda de lugar nenhum. Ele simplesmente deu ordem para que a terra passasse a produzir a erva verde. E Deus disse para que a erva verde também desse semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Essa frase aí, segundo a sua espécie, que Deus ordenou que assim fosse, mostra que o código genético que existem nas plantas continua inalterado até hoje. Cada planta, cada semente tem o seu código genético criado por Deus e produz também outras plantas conforme a sua espécie. Nunca vai acontecer de um limoeiro dar laranja, ainda que seja um código genético muito parecido. Nunca vai acontecer de um pé de abacate produzir jabuticabas. Porque cada semente tem o seu código genético, cada planta tem o seu código genético, criado por Deus, conforme a sua espécie, e assim foi. Por que eu estou comentando isso? Porque não cabe a teoria da evolução. Porque as coisas estão definidas por Deus e foram se reproduzindo do jeito que são, dando semente conforme a sua espécie. Aqui mostra que Deus criou as coisas definidas e elas permanecem inalteradas. Pastor, mas eu aprendi na escola que o homem descende do macaco. Mas por que será então que, desde que o homem tem conhecimento que está no planeta, a gente não viu nunca mais um macaco vir a gente? Ah, pastor, de repente a evolução parou. Conversa fiada, conversa fiada. Se tivesse havido um princípio evolutivo espontâneo, ele continuaria acontecendo.
Um dia você ia visitar aí o zoológico e você ia ver um homem no lugar lá da jaula do macaco e do gorila. Mas o macaco continua macaco, o gorila continua gorila, cada criatura continua sendo do jeito que Deus criou. Então, produza segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Quer dizer que no terceiro dia Deus fez tudo isso. Deus falou assim: águas, se ajuntem num lugar, água salgada fique com água salgada, água doce se ajuntem em outro lugar, fiquem nos córregos dos rios, separadas das águas dos mares, não se misturem, eu sei o que eu vou fazer, fiquem separadas. Terra, você que surgiu aí, comece a produzir erva verde. Você que está brotando aí, produza semente. Semente, você que está surgindo aí, produz outra erva verde, igualzinha de onde você veio. E assim ficou o ciclo da criação. Tudo isso Deus produziu no terceiro dia, e viu Deus que era bom. É a terceira vez que aparece essa frase, o terceiro dia. Aí Deus resolve criar os luminares. Deus resolve criar o sol, a lua e as estrelas. O versículo 14 diz assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi somente a partir daí que o dia passou a ser contado em 24 horas. Compreende agora? Quer dizer que nós estamos falando, no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Deus criou a expansão, no terceiro dia Deus mandou a terra produzir, as águas se separarem, surgiu a terra seca no terceiro dia. Mas está sendo contado em que fração de tempo até aí? Porque dia de 24 horas só vai surgir agora. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E viu Deus que era bom. Deus estabeleceu aquele ciclo completo para que o sol e a terra fizessem um movimento em conjunto que completaria uma volta em 24 horas. Assim surgiu o dia de 24 horas. E os dias anteriores, o dia 1, o dia 2 e o dia 3? Como que Deus estava medindo esses dias? É aí, amados, que você começa a compreender a extensão, a idade do planeta. Quando dizem a Terra tem milhões de anos, você fica admirado e fala: como é que pode? Porque a contagem de tempo antes da criação do Sol e da Lua, o dia era contado segundo o relógio de Deus e não segundo o nosso relógio. Então vamos ver uma coisa aqui. Voltando no Salmo de número 90, no versículo 4. Vamos ver o que está escrito lá. Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 1000 anos para Deus, porque Ele sempre existiu. Não dá para calcular o tempo de Deus, e nem dá para calcular quando foi o princípio, e quanto tempo existiu aí, se milhões de anos ou bilhões de anos, porque aquilo está sendo contado no tempo de Deus, e não segundo o nosso dia de 24 horas. Veja a segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você está compreendendo? Para nós um dia tem 24 horas. Mas para Deus, se um dia tiver 1000 anos é a mesma coisa. Ou se um dia tiver 1 milhão de anos é a mesma coisa. E se um dia para Deus for 1 bilhão de anos é a mesma coisa. Porque nós não sabemos desde quando Deus está aí. Como fonte, como ser supremo, como início de tudo, como criador. Um dia para Deus é como 1000 anos. A Bíblia declara isso. Eu acho que é até mais. Você já ouviu aquela história? Um cristão muito fervoroso orou a Deus e disse assim: Deus, o Senhor é tão rico, né? O Senhor é o possuidor dos céus e da terra. O Senhor é o dono de tudo. Meu Deus, me diga aqui uma coisa. Quanto que é para o Senhor 1 milhão de reais? E Deus falou: meu filho, para mim é como se fosse R$1. Puxa, Deus, o Senhor é muito rico. 1 milhão é igual a R$1? É, meu filho, para mim não é nada. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Me diz uma coisa, meu Deus. Quanto que é para o Senhor 1000 anos? Deus falou: para mim é como 1 minutinho. Puxa, Deus, só? Porque eu sou eterno, estou sempre aí, sempre existi. Então, 1000 anos para mim, 1 minuto é a mesma coisa. Puxa, Deus, estou impressionado. Deus, me arruma 1 milhão de reais? Deus falou: espera um minutinho. Deus, Ele tem uma contagem diferente da nossa. Muito bem. Voltando para o livro de Gênesis, capítulo 1. Deus colocou os planetas e também o Sol, a Lua, as estrelas para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Para contar tempo, para estações, para que a Terra tenha uma contagem permanente de tempo, para que as pessoas regulem por essas estações, saibam se é inverno, se é primavera, verão, se é outono, se é dia, se é noite, que horas do dia são e assim por diante. Não apenas para iluminar, e mais ainda, Deus fez para governar a noite, a lua, e para governar o dia, o sol, e fez as estrelas. Quer dizer que o sol, a lua e as estrelas servem para muitas coisas, mas uma delas está escrita aqui no Salmo de número 19, versículo 1. Vamos ler comigo. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. O que é que o sol, a lua e as estrelas, além de marcar o tempo e as estações, e de servir para sinais, você vê que a estrela de Belém serviu de um sinal para anunciar que o Salvador tinha nascido. Jesus, nas profecias sobre os últimos tempos, diz que o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. São sinais. Os planetas estão aí também para dar sinais. Os satélites estão aí para dar sinais. Mas serve também para anunciar algo. Anunciar a obra de Deus. Para que a pessoa não diga: estamos aqui por acaso. Estamos neste mundo e surgimos de repente. Viemos de bactérias. Não é nada disso. Tudo isso está aí para anunciar a obra de Deus. Até o índio, que nunca foi evangelizado, ele é capaz de olhar para o céu e acreditar em Tupã, que para ele quer dizer Deus. Ele acredita, ele olhando, ele contemplando a natureza, ele contemplando o firmamento, ele contemplando os céus, ele sente que alguém fez tudo isso. Um homem ateu estava discutindo com o outro: Deus não existe não. E o outro dizia: existe sim, lógico, você não está vendo tudo isso? Mas isso tudo surgiu do acaso. Não, foi Deus que fez. E eram 2 árabes que discutiam. Aí eles estavam dentro da tenda.
E um perguntou para o outro: quando você levanta de manhã e vem em volta da tua tenda pegadas no chão, olhando as pegadas, você é capaz de descobrir quem andou circulando a tua tenda? Assim, se eu ver assim as pegadas de um alce, eu vou saber que um alce andou por ali, só de ver as pegadas. Se eu ver pegadas humanas, eu vou saber que alguém, um homem, andou por ali. E conforme a pegada, eu vejo que foi uma mulher que andou por ali. E o que acreditava em Deus disse: é a mesma coisa. Tudo que você está contemplando aí são sinais de que a mão de Deus fez tudo isso. Tudo isso prega, tudo que você está vendo está sem voz, anunciando uma mensagem, que tudo foi criado por Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vamos voltar para o capítulo 1 de Gênesis. Depois que Deus fez tudo aquilo, versículo 18, termina dizendo: e viu Deus que era bom. Quer dizer que no quarto dia Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os planetas. No quarto dia Ele fez tudo isso. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Você vê, Deus olhou para as águas dos mares e dos rios, e Deus deu ordem para que as águas produzissem. Mas Deus não colocou ali nenhum ovo de peixe. Deus não colocou ali nenhuma criatura já produzida. Deus mandou que as águas estéreis, as águas sem vida, passassem a produzir abundantemente. E as águas foram produzindo. E aquilo que parecia um erro de Moisés ao escrever, e que poderia dar margem para muita gente duvidar da seriedade da palavra de Deus, hoje a ciência comprova que realmente é verdade. Olha aqui, ó. As águas eram para produzir répteis de alma vivente e também voar aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Cientistas falam hoje: as criaturas aladas, as aves, saíram também do mar, surgiram das águas. Deus não está preocupado aqui em ficar explicando o processo que Ele usou, como que Ele fez. Mas a Bíblia não tem contradição nenhuma. Ela está confirmando, e a ciência confirma, que foi desse jeito que surgiram as criaturas marinhas e também as aves que voam nos céus. E viu Deus que era bom. Versículo 21 aparece pela quinta vez: e viu Deus que era bom. Tudo que Deus está fazendo é muito bom. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. No quinto dia Deus fez isso. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus mandou a terra produzir. A terra que já estava produzindo erva verde, árvore frutífera. Deus queria que a terra desse mais, que a terra produzisse mais. E surgiram as criaturas terrestres. Deus está fazendo tudo isso, dando ordem, e a terra está obedecendo. Cada vez que Deus profere a sua palavra, a coisa acontece. E assim foi. É como se fosse um amém. E assim foi. Deus fala, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie. Veja, o boi é boi desde que surgiu na terra. O macaco é macaco desde que surgiu na terra. Cada criatura conforme a sua espécie. Deus criando, Deus produzindo. E aqui, neste mesmo dia,
Deus, ao contemplar todas as criaturas terrestres, Deus achou que já era a hora dele criar o ser humano. E Deus, para fazer o homem e a mulher, Ele vai usar um molde perfeito, que é Ele mesmo. Deus vai usar a sua própria imagem. Ele vai fazer agora a obra-prima da sua criação, emprestando para esta última criatura que Ele vai fazer a sua própria imagem e semelhança. Semelhança inclusive física. Quando Jesus surgiu aqui no planeta, Ele ocupou a forma de homem e não de anjo. Quando Deus, no Antigo Testamento, aparece, ou quando anjos do Senhor aparecem na terra, eles têm a forma humana. Então o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com um projeto poderoso: domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Preste atenção nesse versículo. O macho e a fêmea foram criados por Deus simultaneamente, no mesmo dia, porque é um ser só. O que Deus vai fazer depois é tirar a costela do homem e separar a mulher do homem. Mas o homem e a mulher foram criados no mesmo dia. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus dando ao homem e à mulher o controle sobre o planeta. Dominai a terra, sujeitai-a, vocês controlem tudo, inclusive as criaturas que estão sobre o planeta, todas as criaturas que se movem sobre a terra. E disse Deus, versículo 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Deus, quando fez o homem e a mulher, olha só, isso é para pensar mesmo. Deus deixou para o final. Foi a última criação de Deus, o homem e a mulher. Quando o homem e a mulher surgiram, criados por Deus, tudo já estava pronto, não é isso? Tudo já estava pronto. Os cientistas confirmam que realmente o ser humano é a criatura mais recente do planeta. Então, quando Deus fez o homem e Deus fez a mulher, tudo já estava criado. Olha a inteligência de Deus e a providência que Ele teve com relação à nossa vida. Deus não criou primeiro o homem, nem a mulher. Criou por último. Tudo já estava pronto. Quer dizer que todas as coisas que Deus foi fazendo, Ele estava pensando no final da criação. Quando Deus disse, água do mar vai para um lado, água doce vai para o outro. Por quê? Porque Deus já tinha no seu projeto que o homem e a mulher que Ele iriam criar iriam ser sustentados com a água doce. Então a água doce não podia estar misturada com a água salgada. Por isso que Deus fez aquela separação, pensando no ser humano. Deus não fez primeiro o homem para depois perguntar para ele, você está com sede? Quer que eu crie a água para você? E o homem ia dizer, eu estou sentindo sim a minha garganta seca, eu estou sentindo a minha língua grudando no céu da boca, mas eu não sei o que é água. O que é água, hein, Deus? O que é água? Não, peraí que eu vou criar para você. Deus não fez isso. Quando o homem surgiu no planeta, a água doce já estava separada. Já estava limpa, filtrada pela própria natureza, pura, cristalina, leve, saudável, para o ser humano beber. Deus não criou primeiro o homem para depois dizer assim, homem, você está com fome? Você tem vontade de comer assim, um tucunaré? Você tem vontade de comer,
sardinha. E o homem ia dizer, mas o que é sardinha, o que é tucunaré? Deus, Ele primeiro criou o tucunaré, a sardinha, o bacalhau, o bagre e todos os peixes, todas as criaturas marinhas, para que o homem depois chegasse e todas as suas necessidades com relação aos mares e os rios já estavam supridas por Deus. Deus não chegou para o homem. Se Deus tivesse criado o homem no primeiro dia, Deus teria que chegar para o homem e dizer assim: homem, você gostaria de comer uma banana? E o homem ia dizer: o que é uma banana? Espera aí que eu vou criar, vamos ver se você vai gostar. Deus não fez isso. Quando o homem surgiu no planeta, o pé de banana já estava com os cachos transbordando. E assim por diante. Deus não criou o homem no primeiro dia para dizer para ele assim: você gostaria de comer uma picanha, um churrasco? E o homem ia dizer: o que é uma picanha? O que é um churrasco? Pode ser um contrafilé também. Pode ser um filé mignon. Você está com vontade de comer isso? Eu vou criar para você. Eu vou criar um animal que nós vamos tirar dele o contrafilé, a picanha, o churrasco. Deus não fez isso. Quando o homem surgiu, o gado já estava lá. E Deus dizendo: eu tenho vos dado tudo isso. Tudo que você precisa, eu já preparei e já tenho te dado. Você está compreendendo isso? Olha o que Jesus disse na sua palavra. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Vamos dar uma lida ali. Mateus 6, 25. Jesus falando: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e é lançada no forno amanhã, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, Deus, quando colocou o ser humano no planeta, Deus já sabia tudo que o homem ia precisar. Que roupa, que vestimenta, que alimento, que tipo de líquido para matar a sede. Deus já fez ali a vaca para produzir leite. Deus já criou todas as coisas que o homem nem sabia que iria precisar. Esse é o plano de Deus, compreenda isso. Pastor, o meu mundo particular está um deserto, está estéril. O meu mundo particular não tem expansão nenhuma. Pastor, eu não consigo sair daqueles limites. A minha vida está presa, eu me esforço para superar as barreiras e eu não consigo. Está faltando expansão no teu mundo particular. Pastor, eu estou me afogando no meu mundo particular, é muito problema, estou num sufoco. Deus precisa agora olhar a confusão no teu mundo particular e organizar as coisas. Deus vai separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que vai ser útil. Deus vai separar aquilo que Ele vai jogar fora, aquilo que vai ser bom para você. Ele vai ter que organizar todas essas coisas. Pastor, eu não consigo produzir nada, a minha vida é um deserto, eu luto, trabalho, não consigo ganhar, eu não vejo o fruto do meu trabalho. Deus, Ele vai dar ordem para o teu mundo particular começar a produzir. Pastor, a minha vida, eu creio que poderia render muito mais, porém eu faço, me esforço e não saio daquilo. Deus tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você imagina. Ele pode mandar que a tua vida produza mais. E Ele tem o poder para fazer isso. Não é apenas que Ele deseja, Ele tem o poder para fazer isso. Pastor,
a minha vida está sem controle. Eu não tenho domínio sobre os meus filhos. Os meus garotos não me obedecem. As minhas filhas não me acatam. Os meus filhos me desrespeitam. Eu não consigo fazer os meus filhos chegarem cedo em casa. Eu não consigo fazer a minha filha dormir em casa. Ela está sempre me desobedecendo. Eu não tenho domínio sobre a minha família. Eu não tenho domínio sobre o meu mundo particular. É porque você não está tomando a bênção de Deus como propriedade sua. Você não acredita no projeto que Deus fez neste planeta. Pastor, está me faltando tudo. Eu abro a minha geladeira e está vazia. Eu abro a despensa, pego a lata de mantimento, tem aquele restinho de arroz, aquele restinho de feijão. Eu olho assim para a mesa e a minha mesa tem só água, não tem nada de bom. Eu preparo o almoço e é tudo muito pobre, é muita pouca comida, está faltando tudo na minha casa. É porque você ainda não creu que Deus te abençoou como a mais sublime de todas as criaturas. Meu querido, minha querida, pegue o teu mundo particular, ainda que ele esteja um deserto sem forma, vazio e estéril, ainda que esteja limitado e não tenha nada, pegue do jeito que ele está, entregue nas mãos de Deus, e o Espírito de Deus vai se mover na tua vida. Deus vai fazer o teu mundo particular produzir. Você vai superar os teus limites. Você vai conseguir fazer muito mais do que imagina. Pastor, será que Deus sabe o que eu estou precisando? Será que Ele se importa? Deus sabe. Deus se importa. E Deus já preparou tudo o que você precisa. Só que tem uma coisa para você desfrutar de tudo isso, que foi o que Jesus falou aqui mesmo, ó, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sozinho o teu mundo vai continuar um deserto, sem forma e vazio. Vai ficar nas trevas, na escuridão. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repare que Jesus disse, o reino de Deus e a sua justiça. Eu não posso só buscar o reino de Deus querendo os benefícios do reino. Eu tenho que buscar a justiça do reino. E eu tenho que analisar a minha vida de acordo com a justiça do reino e não segundo a minha própria justiça. Se eu busco o reino de Deus porque eu sei que Ele vai me dar fartura e vai me abençoar, eu tenho que buscar também a justiça de Deus. E a justiça do reino de Deus diz o seguinte, toda alma que pecar, essa morrerá. O reino de Deus não admite pecado. O pecado não pode fazer parte do reino de Deus. O pecado não entra no reino de Deus. A justiça de Deus me mostra claramente que eu tenho que me enquadrar segundo as leis de Deus. O que Deus estabelece para a minha vida? Eu não posso fazer como Adão e Eva, que estavam ali no reino de Deus, no jardim do Éden, desfrutando de todas as delícias, mas resolveram seguir uma justiça diferente daquela que era a justiça de Deus. Quando você sai fora da vontade de Deus, da justiça de Deus, não adianta querer que a tua vida e o teu mundo particular sejam abençoados. Você pode falar, Deus não me ajuda, Deus não tem pena de mim. Talvez o problema esteja agora com relação à justiça que Ele exige que você cumpra. É muito injusto você não obedecer a Deus e querer que Ele te abençoe. É muito injusto você não receber o Salvador que Deus oferece e querer que o Filho de Deus te abençoe. Porque se o Espírito de Deus vai agir no teu mundo particular, vai ser por ordem do Senhor Jesus. Veja no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, o que está escrito? Olha quem é que age, quem é que é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Para você buscar o reino de Deus e a sua justiça, você tem que buscar esta pessoa aqui, que estava no princípio com Deus e que é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu tenho que
receber Jesus na minha vida, no meu mundo particular. Eu tenho que pegar o meu mundo particular, que hoje é governado por mim mesmo e que é também dominado por Satanás. Eu tenho que pegar o meu mundo particular e entregar para o Senhor Jesus. Eu tenho que entregar minha vida para Jesus, porque só Ele pode fazer tudo o que eu estou querendo no meu mundo particular, e sem Ele eu não vou conseguir fazer nada. Jesus, Ele está na nossa vida para operar, para fazer a obra e para nos conceder aquilo que nós estamos precisando, mas eu tenho que me sujeitar à justiça que Ele me manda cumprir. Eu quero que você veja aqui a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos dar uma olhada aí. Aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 16. Está escrito assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Se você não cumprir essa justiça, se você não se entregar para Jesus, como é que Ele vai agir no teu mundo particular? Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Quando você pega a tua vida e o teu mundo particular e entrega para Jesus, você está sendo justo. Porque foi Ele que criou todas as coisas e foi Ele que te criou. Foi Ele que fez tudo para que tudo seja dele, e não do diabo e nem teu próprio. Para que seja dele. O Senhor Jesus, Ele tem direito de receber todas as coisas, porque Ele é o autor da criação, Ele é o verbo de Deus, é Ele que realiza todas as coisas. Quando a gente fala para alguém, entregue tua vida para Jesus, receba Jesus como teu único Salvador, a gente não está inventando religião, não. Essa é a fórmula que a Bíblia coloca para que você tenha o seu mundo particular abençoado, para que você seja uma pessoa abençoada. E o ser humano tem que reconhecer isso, faz parte da justiça de Deus. Eu quero ler com você, para ir terminando a mensagem, o Salmo de número 148. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá, Salmo 148. E eu já estou terminando. Olha o que está escrito: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criadas. É direito dele ser louvado. Ele é o autor. Todos têm que louvar o nome do Senhor. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Fico impressionado quando eu vejo o mar e eu penso, do outro lado é a África. E aquele mar enorme, tanta água, vem em ondas poderosas, fortíssimas, que são capazes de afogar uma pessoa, ondas que são capazes de virar um navio, mas aquelas ondas violentas, quando chegam ali na beira da praia, elas terminam ali e não ultrapassam aquele limite. Eu fico muito impressionado com isso. Deus estabeleceu e o mar não ousa desobedecer o Senhor. Deus ordenou e o sol não ousa fazer um período de 26 horas. O sol, a lua não se atrevem a mudar a lei que Deus estabeleceu. Não saem fora daquilo que Ele determinou. Os anjos louvam a Deus. São salvos, são santos, mas eles se sujeitam a Deus, eles louvam o Senhor. É justo a pessoa fazer isso. É injusto a pessoa não fazer. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Deus criou tudo pela sua palavra, tudo existe pela sua palavra, e tudo permanece e subsiste pela sua palavra, cujo verbo é Jesus Cristo.
E tudo tem que louvar a Deus. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, e as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Louvai ao Senhor. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor? Que nessa relação não escapou nada, todas as criaturas. Se você, meu querido, minha querida, quer ver Deus agora agindo no teu mundo particular, uma entrega tem que ser feita. Por isso eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Se o teu mundo particular está dentro da tua cabeça, e só você tem noção deste mundo particular, só você tem noção dessas necessidades, e só interessam para você, para entregar o teu mundo particular para Jesus, esse mundo particular que está dentro de você, o que é que você tem que entregar para Jesus então? A tua vida. Ninguém mais se importa com o teu problema. Ninguém mais quer saber dos teus temores e das tuas dificuldades. Porque cada cabeça, uma sentença. E cada cabeça está preocupada com o seu próprio mundo particular. Só existe uma pessoa que se importa com o teu mundo particular e que quer agir nele para restaurar a tua vida. É Jesus. Se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai entrar no teu mundo particular. O Espírito de Deus vai começar a se mover sobre o teu mundo particular. E se você se mantiver na presença de Deus, não sair da presença do Senhor, se você reconhecer que isto é um direito dEle, e que tudo foi feito por Ele, para Ele, e se você se mantiver com Deus, então Deus vai começar a dar ordens no teu mundo particular. E o verbo de Deus vai começar a agir. Veja, o verbo estava no princípio com Deus, Ele é Deus. Jesus não é um Deus inferior ou um segundo Deus. Ele é um só com Deus. Quando Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda não me tendes visto? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então olha só, quem vai agir, o verbo que vai realizar as maravilhas no teu mundo particular é Jesus Cristo, é Ele. O Espírito de Deus está se movendo. Deus está já contemplando as tuas necessidades, e eu te digo ainda, todas as suas necessidades já foram supridas. Só que você ainda não tomou posse, porque não tem sido obediente, não tem sido fiel. Você não tem se sujeitado a Ele. Para que o teu mundo particular esteja sujeito a você, você tem que se sujeitar a Jesus Cristo. Aí Deus vai começar a dar ordens a teu respeito, e as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Se você quiser, hoje o teu mundo particular vai começar a ser restaurado. Mas se você não quiser, vai continuar como está, ou quem sabe até pior. Porque quem está agindo no teu mundo particular é Satanás. E a primeira coisa que Jesus vai fazer é mandar embora as trevas. Ele vai fazer a luz resplandecer na tua vida. E as trevas vão ter que recuar. Porque onde a luz se manifesta, as trevas têm que ir embora. Se você quer que o teu mundo particular seja iluminado, seja reestruturado, refeito, restaurado, então você tem que deixar Jesus entrar. Ele vai te iluminar, Ele vai resplandecer na tua vida, e a partir daí as coisas vão começar a acontecer. Se você se sujeitar agora ao domínio soberano de Jesus Cristo, o teu mundo particular vai mudar. Pastor João Ribe, eu quero
eu quero agora entregar o meu mundo particular nas mãos de Deus. Sim, Deus quer que você entregue. Mas Deus só vai receber se vier pelas mãos de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que não adianta qualquer religião que não oferece Jesus como solução. Porque o Pai não aceita nada da mão de ninguém se não vier pela mão de Jesus Cristo. Por isso que você primeiro tem que se entregar para Jesus. Aí Jesus vai te entregar para Deus. Você só vai chegar em Deus se primeiro chegar em Jesus. Maria não vai te levar para Deus. Me desculpem os católicos, mas Maria não pode, ainda que ela tenha sido uma mulher santa, boa, maravilhosa, a mãe carnal de Jesus, não adianta Maria tentar pegar o teu mundo particular e dar nas mãos de Deus. Deus não aceita nada da mão de ninguém que não seja de Jesus Cristo. Não adianta você falar: eu acredito em Deus, Buda vai me ajudar. Deus não vai receber nada da mão do Buda, porque ele só aceita se vier das mãos de Jesus Cristo, o seu único Filho. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Como é que você vai entregar para Maomé? Como é que você vai entregar para Kardec? Se o teu mundo particular tem que ser restaurado, você tem que entregar o teu mundo para aquele que tem poder para agir na tua vida. E só quem pode fazer isso é Jesus. Por isso que você hoje tem que entregar a tua vida, o teu mundo particular, para Jesus Cristo. Receber Jesus agora como teu único Salvador. Vou pedir a todos vocês, em nome de Jesus, que olhem para mim agora. Olhem bem para mim. Preste atenção. O diabo às vezes amarra a pessoa. Nesta hora o diabo faz de tudo para te manter em prisão. Porque nós vimos que há uma guerra espiritual sendo travada no teu mundo particular. O diabo não quer que você se entregue para Jesus. Porque o diabo sabe que a hora que você se entregar para Jesus, as trevas vão ter que recuar. Os abismos vão desaparecer. As trevas terão que ir embora. Então o diabo vai fazer de tudo para te segurar aí. O diabo vai dizer um monte de coisa para você não vir aqui na frente. Mas nesta hora você tem que manifestar a tua vontade. Eu, de livre e espontânea vontade, me sujeito a Jesus Cristo. Eu, de livre e espontânea vontade, recebo Jesus Cristo como meu único Salvador. Pastor, como é que eu faço então? Você só vai fazer um movimento com a mão dizendo: eu quero pegar a minha vida e entregar para Jesus. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Você só vai levantar a mão e o restante eu te ajudo. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus como o Rei e soberano do seu mundo particular, como o único Senhor e Salvador da sua vida? Quem quer receber Jesus agora, ergue a mão direita assim bem alta. Ergue a mão direita. Não sinta vergonha não. Não deixe o diabo te enganar nem te prender. Muito bem. Cada pessoa que ergueu a mão, saia do seu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venham para cá. É uma manifestação de vontade. É uma entrega que é feita. O diabo tem que sair fora, porque você está se entregando para Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Venha para cá. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Olha, às vezes a pessoa já tinha feito isso no passado. Já tinha entregado a sua vida e o seu mundo particular para Jesus. Mas lá pelo fundo, abriu uma porta para o diabo entrar. E o diabo, ele não perde a oportunidade, ele entra mesmo. Como é que a serpente foi parar ali no paraíso? Como é que o diabo entrou naquele lugar? Porque Deus permite. Deus deixa. Pastor, você está brincando? Deus permite. O diabo, se você abrir a porta, ele vai entrar. Se você deixa o diabo entrar, o que Deus vai fazer? Agora, se você falar: diabo, eu não te quero na minha vida,
aí ele tem que ficar do lado de fora mesmo, porque Jesus não vai deixar ele entrar. Agora, se você não liga, se você não se importa, se você abre uma porta lá do fundo para o diabo entrar, isto é, faz coisas que agradam o diabo, é lógico que ele vai entrar e vai dominar a tua vida. É lógico que ele vai te enganar e fazer de tudo para você ser lançado no deserto, para que você passe necessidade, para que a tua vida se torne infrutífera. Então a pessoa, quando se desvia, ela acaba abrindo a porta para o diabo entrar. Adão e Eva desviaram por causa de uma coisa simples, que foi fazer algo que Deus não queria. Deus tinha dado uma ordem clara e Adão e Eva desobedeceram aquela ordem clara de Deus. Não é que Adão e Eva disseram para o diabo: domina, toma conta de tudo. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus e atenderam a sugestão do diabo, o mundo particular deles se transformou num inferno. Não é que a pessoa diga: eu quero que o diabo controle tudo. Mas o simples fato de você fazer aquilo que desagrada a Deus já permite a operação do diabo na tua vida. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você não pode continuar desse jeito. Você não pode. Hoje Deus tem mais misericórdia de você do que ele teve de Adão e Eva. Porque hoje, apesar de você ter desobedecido, você pode voltar para o paraíso. Apesar de você ter saído da casa do Pai, você pode se reconciliar. Jesus contou a parábola do filho pródigo. O pai agora fica alegre quando o filho se arrepende e volta para casa. O pai, ele recebe de braços abertos. Deus não vai te expulsar, Deus não vai fechar a porta para você. Se você quiser voltar, Deus te recebe, o Pai te recebe. Então você que está afastada, afastado, desviada, desviado, pegue o teu mundo particular. Vem aqui na frente e entregue para Jesus Cristo. Não deixe o diabo continuar agindo livremente no teu mundo particular. Você viu o que o diabo está fazendo na tua casa? Viu o que o diabo está fazendo na tua família? Viu o que o diabo está fazendo com a tua vida profissional? Você quer que a tua vida continue sendo um inferno, sendo que você já conhece o poder, a graça de Deus? Então você que está desviado, desviada, saia do teu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Eu sei que há pessoas que precisam vir para cá, porque Deus vai fazer uma obra tremenda no teu mundo particular. Em nome de Jesus. Não se acanhe não. Não se acanhe. Venha do jeito que você está, porque Jesus vai te abençoar. Tem mais gente. Tem mais gente. Não fica aí não. Tem mais gente, eu sei. Tem mais gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Tem mais. Eu sei que tem mais. Você não vai continuar desviado, desviada. Vem para cá, em nome de Jesus. Uma coisa que a gente vê acontecendo hoje em todas as igrejas, e não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um esfriamento da fé e do amor. E isso é necessário que aconteça. Uma das profecias dos últimos dias diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer que muitos cristãos estão esfriando, estão morrendo na fé. Isso é profético. Faz parte da volta de Jesus Cristo. Uma apostasia geral, uma indiferença geral. Se você hoje está aqui na igreja e sente que o teu amor está esfriando, que a tua fé está esfriando, em nome de Jesus, vamos lutar contra isso. O Espírito de Deus vai se mover e vai transformar o teu mundo particular. Se está faltando aí fogo, calor, poder, Deus vai fazer esta obra na tua vida. Se você está fraco, fraca na fé, saia do teu lugar e venha aqui na frente em nome de Jesus. Veja que eu não estou chamando desviados.
Estou chamando pessoas que sentem que a fé, o amor está esfriando. Vem para cá. Vamos orar a Deus para que isso mude. Isso, pode vir. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. O importante é você ser renovado, ser renovada. Venha para cá. Você está sentindo vontade de vir? Vem correndo. Está com vontade de vir? Venha para cá. Nós vamos fazer essa oração agora. Dobre o seu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. O teu mundo particular está aí, dentro da tua cabeça. É muito particular este mundo. Você tem as tuas prioridades, você tem os teus valores, os teus sonhos, você tem as tuas derrotas, as tuas decepções, as tuas tristezas. Tudo está aí dentro de você. As tuas preocupações estão aí dentro de você. Você carrega este mundo particular. Mas você resolveu entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e tomei a decisão. De joelhos eu entrego ao Senhor muito mais do que o meu mundo particular. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu caminho, e eu decido rejeitar as obras das trevas e fazer separação entre eu e as trevas. Eu decido seguir o Senhor Jesus com inteireza de coração. Por isso, meu Pai, perdoe agora os meus pecados e tudo aquilo que tenho feito de errado. Me transforma pelo teu Espírito e age na minha vida pelo Verbo poderoso que é Jesus Cristo. Meu Deus da glória, confirma o meu nome no livro da vida, porque aqui na terra eu confirmo que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Pai Santo, me transforma pelo teu poder e recria agora o meu mundo particular. Me transforma em outra pessoa, com vida abundante, com vida frutífera, com vida abençoada. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.